hoje eu fui convidado a cobrir um evento e pra gente começar, obviamente vai chegar na parte dos livros, porque afinal de contas é disso que a gente fala. Então a gente tá aqui hoje com... Gil Costa. Com o Gil Costa, e eu vou abrir o espaço pra ele poder falar um pouquinho do livro dele. Bem, esse livro aqui que vocês estão vendo, Reencantamento do Mundo, Poesia, Transgressão e Enteógenos, é um livro que foi financiado com o recurso da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, e é basicamente a minha tese de doutorado que foi defendida na UERJ em 2020, que é uma tese que virou livro. E o livro, por consequência, fala sobre uma abordagem, digamos, um pouco mais sincera e honesta com o que a gente entende por natureza, a gente entende como o planeta como um ser vivo que precisa respirar, precisa de espaço, precisa ter todas aquelas coisas que qualquer ser vivo precisa ter. Para viver. Reencantamento do Mundo é basicamente isso, né? É um retorno a essa ideia dos primeiros tempos do mundo, né, uma questão mais natural. E para chegar nesse ponto, eu passo por esses 3 tópicos aqui. Poesia, transgressão e enteógenos. Muitas pessoas falam, poxa, poesia eu até sei mais ou menos o que é. O conceito de transgressão também, mas enteógenos... O que são enteógenos? Enteógenos basicamente são substâncias usadas em rituais sagrados que alteram a consciência. Caraca! Então é esse tipo de substância que eu trago aqui. Como é que, falando de poesia, falando de transgressão e falando de enteógenos, eu chego até esse conceito de reencantamento do mundo? Para saber, tem que ler o livro. Caraca, e onde que a gente consegue aí pra adquirir? Esse livro vocês conseguem comigo, é só entrar nas minhas redes sociais, @GioCostaRJ, entra lá e fala, pô, fiquei sabendo do seu livro e tal, não sei o que, como é que eu faço? Envio por Sedex, vou na casa da pessoa, enfim, é só entrar em contato, a gente arruma um jeito e esse livro chega na casa da... Cara, muito legal. Até porque a gente vê o estado que o mundo tá aí, a gente tá precisando de, umas mudançazinhas. Então é um tema bem interessante mesmo. Pois é, sim. Bom, cara, muito obrigado pela Obrigado participação. Você, valeu. E para nosso próximo livro e autora, qual que é o seu nome? Priscila Gonçalves. Muito prazer. Poderia falar um pouquinho do seu livro pra gente? Poderia sim. Eu sou autora juvenil, infanto-juvenil, né? Na verdade, que eu tenho um livro voltado para o público mais infantil. Eu vou apresentar por ordem de lançamento. O primeiro livro é A Bailarina e o Atleta. É um livro que fala a história de uma menina que se apaixona pelo menino mais bonito da escola, mas acontece um pé na bunda aqui, e aí como é que vai resolver essa situação depois? O segundo livro é o Partiu Shopping, conta a história da Manuela, que é uma menina patricinha muito rica que adora fazer compras. De repente acontece uma situação, ela não pode comprar nada. O que acontece, como se entrou vira... em piripaque. Só lendo para saber. Exato. E aí vem o terceiro livro, voltado para o público mais infantil, a partir de 9 anos, 8, 9 anos, né? Depende do nível de leitura. Que é a história da Teca, uma menina que adora cantar, o sonho dela é ser cantora, e ela está passando por um processo de adoção. Então a história dela toda, desde o momento que ela fica órfã e até o momento que sai a sentença dela e ela tendo sonhos de ser cantora. Tem que ler para saber todos os babados que acontecem. Muito bacana. Esse aí eu fiquei curioso para saber. E por último, é o meu bebezinho, que foi publicado em dezembro, agora tem um mês, pouquinho. É o Quero Ser Popular, que é a história da Marina, uma menina que vai para uma escola nova e ela sofre muito bullying nessa escola. E aí ela tenta se encaixar, não dá muito certo, e ela passa aí por toda uma jornada do herói para poder se autodescobrir e recuperar a autoestima dela. Bem bacana, quem já leu já gostou. Caramba, bem bacana mesmo. Eu também quero ser popular, tá, gente? Compartilha esse vídeo aí. Também tem o meu Instagram, que é @cariocadointerior, que falo do meu trabalho, dou dicas de outros livros e coisinhas que a gente gosta no dia a dia também, que não pode faltar. Para o nosso próximo livro, agora a gente tá falando com... Aline Brasil, ou Li Brasil, que é o meu pseudônimo. Legal. Você poderia falar um pouquinho do seu livro pra gente? Então, esse aqui é o meu livro recém-lançado, lancei no final do ano passado, Diversos. É um livro com 50 textos, meus 50 poesias, e ele foi lançado, na verdade, para comemorar os meus 50 anos de idade. Olha que legal! Como isso aconteceu em 2021, e ainda estávamos em pandemia, estava muito complicado. Ele foi lançado no ano seguinte, mas foi lançado em setembro, antes de eu completar 51. Então estava valendo. Tá valendo. Tem um texto que faz, inclusive, referência ao meu aniversário, a tudo que eu refleti sobre esse meio século de existência.
Tem a minha primeira poesia, que foi quando eu era adolescente. Tem poesias que são homenagens a pessoas que foram importantes na minha vida. Tem uma poesia para minha mãe. E tem todo o meu estilo. Eu escrevo soneto, né, que é uma coisa que você tem que ter mais cuidado com o formato e tal, mas faço a maior parte a poesia livre. Tenho já um ritmo determinado já para minha escrita. As pessoas que puderem ler, elas vão perceber isso rapidamente. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento, porque a gente atinge um público tão bacana. As pessoas chegam, conversam conosco, é muito legal. E além disso, eu estou podendo trazer também falar um pouco da Academia Volta Redondense de Letras, que muita legal. gente não conhece. Eu não conhecia. Nós somos em 40 autores, né? Muitos entraram no ano passado, eu entrei em 2021. Esse aqui foi a coletânea que nós fizemos no ano passado, né, com trabalhos de diversos autores. Eu sou da cadeira 35 e é uma honra também fazer parte da academia, né? Muito legal. Eu sou professora de língua portuguesa, sou aposentada do Estado, trabalho na FATEC também com literatura. Então estamos aqui curtindo o evento, eu estou achando tudo maravilhoso. Esse livro, então, está à venda. Quem quiser dar uma passadinha aqui, conhecer um pouco mais o trabalho. E o meu Instagram é librasil.avl35, que o 35 é o número da minha cadeira na academia. Sim, Tá? legal essa referência. Aí eu gosto de fazer assim, que aí as pessoas já ficam conhecendo o meu trabalho e ficam conhecendo a existência da AVL também. Sim. Né? E esse legal Instagram... que eu sou de Volta Redonda e eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Exatamente. Ontem a gente deu uma palavrinha ali no evento e eu até falei sobre isso e veio depois bastante gente perguntar, porque também não conhece. Então a gente está nesse trabalho também de divulgação da Academia Volta Redondense de Letras. E agora a gente vai falar com... Rodney Bukemi. Poder falar um pouquinho do seu projeto? Eu sou quadrinista, sou ilustrador, professor de desenho para quadrinhos lá em Belo Horizonte, sou de BH, Minas Gerais. Estou aqui no evento, trouxe meu quadrinho autoral. É uma obra de terror com policial envolvendo lobisomens. Pô, muito bacana. Eu criei uma mitologia pro meu quadrinho, né? Mexendo com toda a mitologia licantropa que existe nas mitologias nórdicas, gregas, egípcias e por aí vai, entendeu? Então eu tô trazendo... Já tô curioso. Já trouxe aqui. Já trabalhei com a Marvel, com a DC, já trabalhei com o Stan Lee, já trabalhei com Chris Claremont, a Lois Simons. Só peixe grande. Que é a esposa do Walter Simons, e eu já paguei mico com ela. Caraca. Já paguei mico, se paguei pagar... um King Kong com Se ela. já pagou mico, já pode falar que é amigo. Então tá ali dentro. Aí ela me manda mensagem no meu aniversário, eu mando mensagem pra ela. Porque quando eu comecei na Marvel, meu primeiro trabalho foi com ela, como roteirista, né? E era com Thor. Eu recebi um e-mail, né, que tava lá, Wise, que era o apelido dela. Eu não sabia quem era. E eu lá chamando ela de senhor, pra baixo e pra cima. Todos os e-mails. Senhor, obrigado, senhor, obrigado, não sei o quê. Aí meu agente me ligou, Rodney, pessoa que tá chamando de senhor aí é a Lois Simons, esposa do Walter Simons. 5 pi, pá! Passei um e-mail pra ela com letras desse tamanho assim. I'm so sorry for calling you a sir. Ela, imagina, assim mesmo. Encontrei com ela no evento. Acontece todo dia, assim, normal. Encontrei com ela na Comic Con em Nova York. Falei, eu sou o Rodney Bukemi, que chamou a senhora de senhor. Ela, veio me dar um abraço. Já marcou, pelo menos. Já marcou. Não tem mais como esquecer. E o Stan Lee, eu furei uma fila de autógrafo imensa. E fui lá cumprimentar ele, aí o segurança, a fila é ali. Eu olhei, a fila tava dando volta. Eu falei, opa, desculpa aí. Nossa! Paguei mico com os dois. Aqui é o meu quadrinho autoral, A Ordem de Licaão, volume 1, volume 2 e volume 3. Vai encerrar no número 4, que está em produção intensa, tem uma página pronta. Espero... Tá quase. Espero lançá-la até o fim do ano. Assim que eu acabar um outro projeto que eu tô fazendo com um amigo meu lá de Belo Horizonte, que é continuando uma história do Bram McMorn, que é um personagem criado pelo criador do Conan, o Bárbaro. Caraca! Robert Howard. Então a gente está continuando uma história que chamava Vermes da Terra. E a gente colocou como Reflexos no Poço Negro. É a continuação da história que ele não concluiu, porque ele tinha morrido, né? Caraca! Então a gente tá pensando em lançar também essa graphic novel agora esse ano. Tá faltando 10 páginas para eu acabar. Muito legal. Produção muito intensa. Legal. Enquanto tu tá descansando, tá carregando pedra. Né? Tá certo. Como é que faz pra galera achar pra comprar? Pra comprar a Ordem de Licaão, vai no meu Instagram, @Bukemi_ART, e manda um direct lá que eu mando pra vocês, beleza? Obrigado pela participação. Obrigado a vocês. E tem meu canal também no YouTube, hein? Rodney Bukemi. Me segue lá também. Vamos lá, gente. Valeu, vida louca e próspera. E nossa próxima autora, agora a gente vai falar aqui qual é o seu nome? Alcimari Dalboni. Poderia falar um pouquinho do seu livro pra gente? Claro. O primeiro foi A Pedra Lunar,
É a história de uma feiticeira que não sabe ainda que ela é feiticeira no início da história, né? E ela conhece um outro feiticeiro que tá ali por causa dela, que ela é a única com poder suficiente para achar esse artefato que está desaparecido, que dá nome ao livro. É a Pedra Lunar. E ela precisa achar esse artefato para salvar o mundo. O livro 2 não é necessariamente uma continuação, mas são os mesmos personagens do livro 1 em uma outra jornada. Mas agora é uma outra missão. A família da Elril, que é a personagem principal, né? Tá desaparecida e ela vai em busca de encontrar onde está essa família dela. Legal. Então a pessoa pode escolher por qual começar, por exemplo. Cara, eu acho que não, porque a ideia inicial era fazer 2 livros independentes. Mas eu não consegui. Porque no final do livro, exatamente no final do livro 2, só quem lê o livro 1 é que vai sacar o que acontece ali. Nossa, entendi. Não impede a leitura. Não, mas pra ter a melhor experiência, é melhor ir por lá. Só vai entender realmente o que aconteceu no final do 2 quem leu primeiro o livro 1. Meu primeiro manifesto feminista, uma coletânea de contos que tem protagonistas mulheres. Na luta das mulheres mesmo no dia a dia, sabe? Legal. Que eu poderia ter feito um livro sobre ir pra rua, levantar bandeira, poderia, concordo, acho que isso é válido, é legítimo, mas eu quis mostrar que muitas mulheres são feministas e nem sabem que são. Né? Porque o dia a dia delas já é ali na luta. Sim, aí foi isso que eu quis mostrar nesse meu livro aqui. Tem um protagonista homem só, num conto que está no meio do livro, bem simbólico, para mostrar que a gente não faz feminismo sem a participação também dos homens. Claro, claro. É isso aí. Fala pra gente, como é que a galera faz para comprar seus livros sem estar aqui? Pra te achar? Pode ir no meu Instagram, Alcimari_Dalboni. Manda mensagem lá no direct e aí a gente negocia. Tá ok. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Agora a gente vai falar com Johan Araújo. Podia falar um pouquinho do seu livro pra gente? Então, esse é meu primeiro livro por editora, é o Ninguém é Perfeito, que eu lancei pela Planeta no meio do ano passado. Conta com 100 tirinhas falando sobre vários temas que acontecem na nossa vida, né? Tipo trabalho, alimentação. A gente fala um pouco de coração também, mas tudo de forma bem humorada, né? Aquele papo de coach e tudo, sabe? Bacana. Eu tô vendo a capa dele, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Então, eu posto no Instagram, no Twitter e no TikTok, que é @devaneioshq, mas provavelmente você pode ter visto por aí sem crédito, né? Porque pegavam muitas tirinhas minhas e compartilhavam sem crédito. Tanto que teve, tipo, atores da Globo, Celton Mello, Tata Werneck, postaram sem crédito, depois eu fui falar com eles, eles compartilharam com crédito. Outros artistas, eu não gosto de falar mal, mas sertanejo, né? Falaram que ia colocar, até hoje eu tô esperando. Isso há anos já. Mas a pessoa conhece mais o traço por causa desses eventos que eu participo e por causa desses compartilhamentos sem crédito. Tanto que eles não sabem nem que é uma página que faz isso, sabe? Entendi, muito legal. Qual que é a página correta? É @devaneioshq. Legal. E Devaneios com Sigmund Freud no Facebook, porque o Facebook não me deixa mudar nunca, sabe? O Facebook é complicado. Agora a gente vai falar com... Qual que é o seu nome? G Ômega, também conhecida como Poeta Azul. Legal. Só que hoje eu estou de cosplay, meu cabelo é azul. Legal. Eu estou de Terra dos Jovens Titãs. Legal, muito legal. Poderia falar um pouquinho do seu livro pra gente? Posso sim. Eu sou poeta, né, e também prosista, né? Escrevo contos e escrevo também romance. Inclusive eu estou trabalhando no meu primeiro romance agora. Os que eu trouxe aqui pra feira, do evento, são coletâneas em que eu publiquei e nelas tem contos meus, no caso. Mas tem também contos de outros autores. Eu peguei essa aqui de cara, porque ela é muito interessante, que é um livro de terror, né? Legal. Storm. É uma coletânea de contos sobrenaturais, de suspense e de horror. E é muito bem escrito. É da editora Andros. Então, assim, não só o meu texto e os dos meus amigos que publicaram comigo, mas os outros textos, assim, eles são textos que às vezes chocam, são textos que às vezes te deixam na expectativa por conta do suspense. Então, assim, é muito interessante a leitura desse livro. Fui lendo assim, o conto dos outros autores e me surpreendendo, porque os meus eu já sabia. E o mais legal também, que eu acho do livro, é o fato de eu e os meus amigos termos publicado juntos. Então aqui, o marcador de páginas do livro, ele vem com uma arte de cada um dos contos. Eles estão em sequência no miolo do livro, né? O meu é âmbar, azul e branco.
o do Atos é O Catador de Lixo e o do Cleiton é O Orfanato. Esses 3 contos, eles são independentes, eles funcionam sozinhos, você vai ler, vai entender completamente, só que eles fazem parte, eles compartilham o mesmo universo ficcional. Então você consegue encontrar easter eggs, referências de um conto em outro, porque eles fazem parte desse universo ficcional aqui, que é o universo Book Power, que a gente escreve. É um universo fantástico, onde tem super-heróis, tem magia, tem submundos. Esse livro foca mais nessa parte do submundo, né? Essa parte é muito legal. A parte mais maligna ali das trevas e tal. A série Relatos são fanzines que eu fiz com personagens desse mesmo universo, contando a sua própria história. Então tem 3 edições aqui, no caso, elas são bem curtinhas, né? Aí essa aqui é da Sigma, a filha da Luz. Aí a historinha do Relatos, ela é o seguinte, é o personagem, a história em quadrinho, ó. Bacana. Né? Desenhada. E é a própria personagem contando a história dela. Aí tem esse, que é o da Sigma, que é a primeira edição. Aí conta até o personagem se tornar quem ele é, né, de fato. Bacana. Tem a segunda, que é de uma feiticeira, que é a Sandra Morgan, segunda aqui. E o legal desse segundo é que esse ano vai sair um conto dessa personagem em uma das coletâneas dessa editora. Aí ela contando a história dela, como que ela se torna, quem ela é e qual que é o objetivo dela dentro desse universo. Bacana. E o último, eu fiz em parceria com um amigo meu, que também escrevia com a gente. Ele escreveu o roteiro, eu fiz os desenhos. O lance dele que foi interessante é que a gente fotografou todos os ângulos, todas as cenas que estavam previstas no roteiro, para a gente poder estar fazendo o quadrinho. Então ele ficou com uns traços mais realistas. Não, os traços estão maravilhosos. Né? Tô olhando aqui, tá lindo. Tá muito da hora. Sim, aí ele tem esse diferencial dos outros. Ele acaba tendo uma pegada mais realista, enquanto os outros são mais estilizados. Muito bacana. E além da prosa, do quadrinho, né, dos contos, eu escrevo poemas também. Aqui no evento, por onde eu vou, no caso, eu sou professora de língua portuguesa, né? Então, por onde eu vou, eu carrego um potinho desse com vários poeminhos. São Legal. solinhos poéticos. Cada cor é uma temática diferente. Aí a pessoa ela pode perguntar qual que é a temática, ou ela pode pegar na sorte, na intuição. Tem uns que falam assim, veio uma resposta do universo, bateu. A maioria das pessoas percebem que o conto toca elas. Muito legal. Aí tá aí, né, a coletânea de poemas. Essa foi a última que saiu, a Candeeiros. Essa editora, ela tem uma premiação. Os contos, cada livro, eles são selecionados os 10 melhores contos, por votação interna, dos próprios escritores, né? Ou seja, são pessoas que realmente leram o livro e estão escolhendo os contos que mais gostaram, porque não pode votar eu não posso votar em mim mesmo. Própria, sim, claro. Entendeu? Aí, no caso, esses 10 selecionados, depois eles viram 5 indicados para o Prêmio Strix, que no caso ele é revelado somente no dia do evento, que é o Livros em Pauta, acontece lá em São Paulo esse evento, e é como se fosse um Oscar, assim, só que de literatura. De literatura, muito legal. Aí, o irmão mais velho desse daqui, que é o que foi de 2019, que é o Madre Pérola, eu fiquei entre as 5 finalistas. Então, o meu texto dentro do livro, ele vem com um selozinho. Os textos que são indicados, ou que recebem o Prêmio Strix, eles vêm com um selo. No caso, muito legal. Autora indicada ao Prêmio Strix, ou então autora vencedora do Prêmio Strix. Muito bacana. Fala pra gente aonde que a galera consegue comprar seus livros, se não tiver aqui no evento. Sim. Fora. Eu tenho tudo concentrado no meu Instagram, que é G_Ômega. E lá no meu Instagram tem um link, né? Aquele link do Instagram. E lá tem a loja da Shopee, pra pessoa comprar os livros. E tem todos os meus contatos também. Se a pessoa for de Barra Mansa, de Volta Redonda, quiser comprar pessoalmente, que aí é mais fácil. Cada livro eu faço um marcador de página, porque além de, no caso de escrever poesia e prosa, eu também desenho. Né? Eu que desenho os quadrinhos. Então eles vêm com um marcador de página com o meu nome, o nome do texto, uma dedicatória para o autor que está lendo, e uma arte que ela dialoga com o texto que está presente no livro. E esse marcador de página, ele vem com uma cordinha, aí na hora que você vai ler o livro, você não vai precisar do marcador, né? Porque você tá lendo. Sim, normalmente eu jogo do lado e ele fica todo amassado. Né? Aí ao invés de você jogar pro lado e ficar todo amassado, você pendura na porta do seu quarto pra não vir alguém te perturbar a ler o livro. Nossa, deixa ele perfeito! Ali, ó. Não perturbe, estou lendo Candeeiros, coletânea perfeito. De poemas.